Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson Brandão, sou da turma de Estágio Supervisionado 2 da professora Socorro e as atividades que eu irei tratar são sobre práticas de redação do ensino médio para aqueles alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, que estão buscando entender melhor como funciona essa prática até para as provas da escola e do Enem também, não é? Então a gente vai poder trabalhar, discutir essas questões aqui com as atividades, tudo bem? Então vamos lá. Então, meu nome é Railson Brandão, sou acadêmico do sétimo período de letras da UEA, né, da Universidade do Estado do Amazonas. Trabalho como professor de reforço escolar atualmente, né, sou especialista em língua portuguesa pela SBAN, pois também possuo uma outra graduação, bacharel em ciência da computação pela UFAM. Ok? Então, nessa aula, essa primeira aula, vamos trabalhar com o estudo dos gêneros textuais, linguagem e suas variações. Então, a gente vai poder acompanhar esse conceito, né, dos gêneros textuais, ver suas camadas, para a gente começar bem esse caminho. Então, o que são, né? No tratado dos gêneros textuais, a gente pode trabalhar com diversos tipos, como por exemplo, lendas, contos, crônicas. Como assim? Então os gêneros textuais são tipos de textos, são textos em que a gente pode contar, narrar ou contar uma determinada história dependendo de sua composição. E não são só textos, no caso, né? Como a gente está colocando aqui. Mas podem ser, por exemplo, um e-mail, né? Como gênero textual. Pode ser essa própria imagem aqui, como ela é mista, né? Que ela tem composições de gêneros textuais, textual, né? E imagens também para compor. Nós temos, por exemplo, histórias em quadrinhos, que usa a linguagem mista, no caso, onde nós temos a imagem e os balões, né, de conversas e tudo mais. A gente tem receitas de bolo, bulas de remédio, né, que já tem uma estrutura de instrução de como seguir para você poder realizar alguma tarefa. As cartas, né, que antigamente se utilizava muito para enviar mensagens de uma pessoa a outra. E aí a gente tinha nas cartas, né, a questão de remetente, né, quem escrevia a carta tinha o destinatário, né, destinatário que era para quem iria receber a carta e assim por diante. Tem muitos outros gêneros e que vai se ampliando, né? Porque hoje em dia nós temos os gêneros digitais, que é uma ampliação, né, dos gêneros textuais, que seriam, por exemplo, o meme que a gente vê constantemente, que é a associação de uma imagem com uma simples frase, às vezes só a imagem, né, para transmitir uma ironia, uma mensagem engraçada também, não é? Aí a gente tem o vlog, no caso, como a gente está fazendo aqui, de poder conversar, transmitir esse conteúdo a vocês e vocês poderem acompanhar com imagens e som. Aí tem os clássicos trailers, né, que são aqueles curtas de filmes para ter uma ideia de como é o filme, né, de como será o filme. Geralmente eles são lançados antes dos filmes. E assim por diante. Temos diversos tipos de gêneros digitais, mas tudo se encaixa em gêneros textuais. Okay? E aí a gente tem a estrutura, que é no caso das tipologias, mas a gente vai tratar numa aula seguinte, ok?
para a gente ver como funciona esse esqueleto de cada um dos gêneros textuais. Mas a gente está trabalhando aqui com uma ideia geral de da maioria dos tipos, né, que a gente pode encontrar gêneros textuais. Então vamos passar para alguns exemplos mais claros, né, para a gente visualizar. A gente tem, por exemplo, o poema. Poema que a gente vê nas aulas na escola mesmo, né? Aí nós trabalhamos, por exemplo, no poema a gente tem um título, vou trocar a cor aqui. A gente tem um título, por exemplo, o título aqui é Quadrilha, certo? E a gente tem aqui, ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém, né? João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, um poema do Carlos Drummond de Andrade, né, um grande poeta brasileiro. E a gente tem então essa estrutura aqui de poema, né, com rimas e tudo mais, uma estrutura a ser o que a gente pode ver visualmente também. Então, esse é um poema, um gênero textual para onde se quer transmitir uma mensagem para quem vai ler e tudo mais. E a gente também tem outro gênero textual aqui. Nesse caso é o meme, né, que é muito comum hoje em dia na internet. E a gente tem, por exemplo, uma imagem e uma mensagem, né, de determinadas coisas que ocorrem e que a gente acaba se identificando. Por exemplo, o que a gente enxerga aqui? Meu celular, vendo que eu não deixo ele descansar nem um pouquinho, né? Porque hoje em dia as pessoas ficam bastante no celular e ele parece que quer descanso e a gente não dá esse descanso a ele, né? Mas isso mesmo, então é uma representação com um texto, né? Um texto e a imagem. Também continuando, né? A gente vê o poema um meme, tem um anúncio publicitário, né? Aqui como a gente vê da dor de cabeça, do Doril, né? Que é uma marca de remédio. E a gente tem aqui a charge, que sempre tem uma crítica, né? A uma situação que está ocorrendo. No caso aqui, quem é mais rápido? A fake news ou o coronavírus, né? Que o mundo está passando, a Covid. Então, a gente tem dois tipos aqui de gêneros textuais, né? Então, dependendo do que você quer passar, você usa um determinado tipo de gênero textual. Mais um exemplo, o vlog, né? Quando a gente filma as pessoas, né? Que são os principais que estão hoje em dia no YouTube, né? Na rede social YouTube. Então, o vlog de você filmar, transmitir a sua mensagem através da imagem e do áudio. No caso do gênero textual, o vlog. E para a gente pegar bem, né, a gente entender bem isso tudo, a gente tem os textos, né, que podem ser imagens por escrito, e neles tem os seus discursos em que eles querem passar para a pessoa que vai ler, né, os discursos, e tudo isso faz parte de um contexto, certo? Então, textos, discursos e o contexto, né? Então, eles ficam sempre interrelacionados, essa questão. Ok? E aqui, para finalizar com esse desafio, né? Que a gente pode ver essas misturas de linguagem, a gente tem o Garfield, que esse aqui, né? É a tirinha, muito bacana, com um molho inesperado muitas vezes. Então, a gente tem o Garfield aqui. Eu amo bolo de chocolate. Ele devora numa bocada. E a gente tem ele pensando, né, o amor é passageiro, porque ele comeu rápido, né, o bolo e já acabou. E aí a gente tem todos aqui, né, na shard, na tirinha a gente tem a imagem, tudinho, aí a gente tem aqui os balões, a gente tem aqui, né, todos esses detalhes para passar a mensagem que ele quer passar pra gente. Bem, então é muito interessante.
É isso, pessoal, essa aula quis passar a respeito de gênero textual bem por alto, mas para que fique com muita imagem, né, com muitos exemplos, para que fique bem claro como funciona, né? E é isso, se gostou do conteúdo, curta, comenta e compartilha e passa para as outras pessoas, seus colegas, que estão buscando entender mais esse conteúdo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.